A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos ficar em pé. A gente vai fazer uma oração pedindo a direção de Deus. Pai, nós te agradecemos. Deus, muito obrigado pela oportunidade boa, Senhor, e maravilhosa de nós estarmos na tua casa. Nós chegamos aqui, Senhor amado, ó Deus bendito, para te adorar, para render a ti a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus bendito. E Pai, em nome de Cristo, Senhor, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus bendito. Senhor, que o nosso serviço de culto suba como cheiro suave, Senhor, à tua presença. E Deus, abençoa grandemente a palavra da noite. Abençoa grandemente o texto lido, Senhor. Meu Deus, nos ilumina, abra o nosso entendimento, faz com que a gente entenda e compreenda a tua palavra. Pai, Senhor amado, que esta tarde e noite a gente seja alimentados, ó Deus, pela tua palavra. Que a gente saia daqui, ó Deus bendito, Pai eterno, contentes e alegres, ó Deus bendito, pela tua presença. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A paz para todos, né? É bom, é bom a gente estar aqui, né? É, a gente às vezes fica numa correria muito grande para a igreja local, né? Eu acho hoje que quem mais toma o meu tempo é a igreja local, porque a igreja local, ela tem muitas demandas, né? E às vezes a gente tenta dar uma saída. E sempre quando a gente programa, tenta fazer visitar uma igreja, sair, a gente é pego de surpresa, né, para alguma coisa na igreja local. Eu falo isso porque o Michel sempre me convida para vir, né, e a gente vem tentando fazer uma agenda e graças a Deus hoje deu certo, né. Eu agradeço bastante o convite dele, né, ele sempre conversa comigo, posiciona, fala como é que está a igreja, né, e eu agradeço bastante o convite que ele fez também, né, para participar do culto, de hoje, tá. Vamos fazer a leitura? Dá um clique aí para mim que a gente tem o texto, a gente vai reler o texto, né, mas eu acho que ele é importante que a gente releia esse texto, porque quanto mais a gente lê, mais ele vai fixar aí na nossa mente, né, no nosso coração. Então Jesus ele diz assim: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas", né? Palavra de Deus. Irmãos, a gente é de uma geração cansada, por incrível que pareça. A gente é de uma geração exausta, uma geração que vive numa velocidade, né, que quem é da minha época, quem é da década de 70, sabe o que eu estou falando, né. O mundo parece que era mais devagar, a vida parece que era mais tranquila, né. Não sei por quê, mas eu tenho essa impressão. Eu lembro de eu pequenininho, criança ainda, meu Deus, eu chegava da escola, queria saber nem de almoçar. Jogava a mochila de um lado e já tinha uns 4, 5 colega lá no quintal, lá me chamando: "Vamos, vamos, vamos". E ou a gente ia jogar bola, a gente ia jogar peão, a gente ia empinar pipa, ou a gente ia brincar de rolemã, gente, rolemã. Aquilo você só ganhava o tampão do dedo arrancado, corte, testa arranhada, né, e a gente ia. E a mãe tinha que ir atrás na rua: "Vem almoçar, tá na hora de entrar". Eu acho que não passava tão rápido como passa o tempo hoje. E talvez seja a velocidade, que não nos permite descansar. A gente, ó,
tem que correr, né? A gente tem que correr. Ontem eu conversava com um jovem, né, da igreja, estava eu e ele, a mãe dele, porque ele está parando de fazer uma aula de música, e ela falou, pastor, ele sai 6 horas da manhã, porque ele estuda no Tatuapé, e a escola é integral, aí ele volta quase 7 horas, ele só janta e dorme, e cai e dorme, porque no outro dia, falei, meu Deus do céu, com 14 anos está desse jeito? Pai eterno, parece que a velocidade não deixa a gente parar. E quando a gente não para, quando a gente não descansa, aí vem o estresse. Quando a gente não para e a gente não recarrega a bateria, aí vem o estresse. Entra dia, sai dia. A gente sai cedo de casa, a gente leva um tempão para chegar no trabalho, é a realidade da capital, dessas metrópoles ligadas a São Paulo. A gente tem um estresse para ir até o trabalho. Quando a gente chega no trabalho, tem a tensão do nosso trabalho. Quando a gente sai para retornar para casa, tem o estresse do retorno para casa. A minha sogra, ela mora comigo, né? Porque ela pegou um câncer e ela veio para São Paulo para fazer um tratamento no ICESP. E agora está mais tranquilo, porque ela já terminou o tratamento e graças a Deus ela não tem mais tumor nenhum, câncer nenhum. Graças a Deus por isso. Mas ela tem que ir constantemente, né? Ela tem 77 anos. E eu saio de onde eu moro ali, São Miguel, Curuçá ali, para levar ela para o ICESP. Eu levo 2 horas. Coisa que eu faria em 40 minutos. 2 horas. E às vezes a gente passa o dia inteiro, porque é o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Quando ela fazia quimioterapia o dia inteiro. E eu ficava contando as horas, eu esperando minha esposa lá embaixo, minha esposa com ela em cima, e eu falava, meu Deus do céu, se der 4 horas e a gente tá aqui ainda, eu vou pegar um trânsito que eu vou chegar em casa quase 3 horas depois que eu sair daqui. Como isso não estressa a gente? Como isso não estressa? Então é assim, a gente retorna para casa e a gente se estressa no caminho, porque não é fácil, é o trem, é o ônibus, né? Não é fácil. E a gente volta para casa pensando que a gente vai descansar e a gente descobre que quando a gente chega em casa, a gente tem mais tarefa para fazer, porque faz parte da vida. A gente é de uma geração exausta por causa da correria. A gente não tem tempo de parar. A gente não consegue parar. A gente não consegue sequer 1 minuto descansar direito. A gente não consegue. Sem tempo, sem forças, sem como carregar as baterias. Essa é a realidade dessa nossa geração. É a realidade de todos os brasileiros. A gente vive isso. Eu gostaria de aproveitar o texto, né, para falar um pouco com a gente. Eu gostaria também de apresentar aqui alguns fatores que no nosso dia a dia, eles são fatores que causam nas nossas vidas essa exaustão. A gente vai chegando o final do dia cansado, a gente já vai cansado, a gente vai chegando no final de semana cansado, a gente vai chegando no final do mês cansado, a gente vai chegando no final do ano exausto. Eu queria deixar esse texto falar conosco um pouco e antes ver alguns fatores, né, que acabam causando um pouco de exaustão na gente. Dá mais um clique aí para mim, por gentileza? Então a gente vai para o primeiro, né? O primeiro é o fator físico. Essa
esse cansaço físico, né? O nosso corpo cansa. O nosso corpo, ele cansa. A gente não tem o que fazer. É a sensação de exaustão que a gente sente. É a fadiga que a gente sente. É a falta de energia. É um cansaço físico que a gente precisa parar. É um cansaço físico que às vezes a gente não consegue fazer o básico. É um cansaço físico que a gente precisa esticar um pouco as pernas, levantar um pouco as mãos. Todo esse gesto que a gente faz no dia a dia, para um pouco, estica um pouco, tudo isso são sintomas de que o nosso corpo físico ele está falando alguma coisa para a gente. Nosso corpo tem limite e a gente, dado a velocidade, a gente não consegue respeitar os limites do nosso corpo. É por isso que a gente se exausta com facilidade. É por isso que a gente, às vezes, não consegue fazer as tarefas básicas. Por que a gente, às vezes, faz uma análise na vida e a gente fala, como eu protelo as coisas, como eu empurro as coisas para frente, como que eu não consigo, né? Às vezes são fatores físicos. Né? Como? Troca uma torneira para mim. Né? Não é simplesmente trocar uma torneira. Né? Troca o chuveiro. Faz um serviço básico em casa. Às vezes não é apenas trocar a torneira, o serviço básico. Eu converso com alguns homens da igreja, eu falo assim, rapaz, não é fácil. Você passou a semana inteira. Tem irmão que eu só consigo visitar às 21 horas da noite. É o horário que ele chega em casa e que eu vou poder, quando chega o dia de eu visitar ele, é o horário que eu vou ter que ir. E ele fala assim, eu preciso parar um pouco às vezes. É isso. O nosso corpo, ele dá sinais. Ele fala com a gente, ele fala constantemente com a gente. Né? E a gente precisa estar atento a isso. E devido ao pecado, o nosso corpo, ele se tornou frágil demais. E essa fragilidade, ela abriu um leque para um monte de enfermidade. Gente, diabetes. Eu fico impressionado como que uma doença que você mal ouvia falar, hoje em dia parece que ela faz parte do dia a dia do brasileiro. E não só para quem tem idade, para jovens, para adolescente. É o corpo avisando alguma coisa. Anemia. Apneia do sono. Às vezes a gente tem dificuldades na alimentação e a gente não percebe, e isso vai debilitando o nosso corpo físico. Má alimentação. O corre-corre da vida faz com que a gente prefira um lanche, faz com que a gente prefira algo rápido do que a gente parar e se alimentar. Só que às vezes esse algo rápido, ele é desprovido de vitaminas que a gente precisa para levar o dia a dia. E a gente não percebe. E quando a gente menos espera, o nosso corpo físico, ele dá sinais. Sinais de cansaço, sinais de exaustão. São as enfermidades, são os sinais. A gente ouvia falar de esses problemas cardíacos, infarto, parada, em pessoas de idade. Hoje não. Hoje a gente vê jovem. Hoje a gente vê pessoas que a gente considera jovem tendo esses tipos de problema. É o corpo físico. Esse é um fator. E a gente precisa ficar atento. Primeiro a gente tem que aprender a se conhecer, aprender a conhecer o corpo, aprender a ouvir os sinais do corpo. Isso vai nos ajudar bastante. Né? Isso vai nos ajudar bastante. Então, o primeiro fator que eu queria apresentar aqui é a nossa condição física. A nossa condição física contribui para a exaustão. Dá mais um clique aí. Tem um segundo fator também
que eu queria que a gente analisasse, que são os fatores psicológicos e emocionais, que eles são causadores de exaustão também. O ser humano é um ser humano integral. A gente não divide o homem, a gente não separa o homem, a gente não compartimentaliza o ser humano. A gente não compartimentaliza ele em alma, espírito e corpo, sendo que cada uma dessas partes, elas são independentes e autônomas. A gente não pensa assim. A gente sabe que o ser humano ele é holístico, ele é todo, ele é um só. Não dá para separar as partes. Não dá. E essa é uma geração que ela sofre muito de problemas emocionais e problemas psicológicos. Eu conheço um jovem que quando ele tinha 14 anos de idade, ele teve um problema, ele teve um AVC, 14 anos de idade. E isso porque eu fui falar com o pai dele falou, pastor, ele não dormia. Se ele ia ter uma prova, se ele ia passear, se ele ia sair no outro dia, ele não dormia. Ele ficava acordado, tenso, a noite inteira. Talvez você conheça alguém assim. São problemas que causam exaustão na gente. E a nossa geração é assim. Ela parece que ela convive facilmente com o estresse, tanto emocional como mental. Parece que é uma coisa tranquila. Se vocês olharem, o que não falta são clínicas de psiquiatria e de psicologia. Vocês já analisaram como isso aumentou? Psico não sei o quê, psico não sei o quê, é na educação, psico não sei o quê, psico não sei o quê. A gente tem uma especialidade médica que é a psiquiatria para dosar a falta de qualquer componente químico na nossa vida para a gente não pirar. A gente tem médicos que são os psicólogos que vão tratar, vão cuidar da nossa mente. É a coisa mais comum. Isso eu falo porque eu vivi isso dentro da minha casa. Ter que ver o meu filho durante 6 anos e ir num psicólogo. Sai do psiquiatra, vai para o psicólogo. O que não falta são clínicas, pode olhar. Por quê? Porque essa nossa geração padece desse tipo de problema e esse tipo de problema acarreta exaustão. A gente não aguenta, chega uma hora que você não aguenta. Chega uma hora que você não aguenta. A gente sofre com traumas antigos, traumas recentes, coisas que ficaram marcadas naquele lugarzinho da alma e isso, se a gente não aprender a lidar com isso, isso vai ser fator de cansaço, de estresse. A gente tem problema com ideologias. Eu conversei com uma jovem que o pai pediu para mim, porque ela entrou na faculdade e depois do primeiro ano ela falou, eu não sou mais cristã. Por quê? Porque eu aprendi que a fé não existe. A gente padece com frustrações, decepções, com emoções como raiva, ódio, rancor, que a gente vai guardando dentro do coração, dentro da mente. A gente não consegue expelir isso, isso vai. E todo dia a gente não pode ouvir a voz do chefe, a gente não pode ouvir a voz do vizinho, a gente não pode ouvir a voz de fulano, a gente não pode. Isso vai gerando, isso vai causando exaustão na gente. E o problema é que uma hora a gente para, né? São pensamentos de tudo quanto é lado que aparecem. Então a gente tem também tanto
a emoção como o nosso lado psicológico. Eu sempre converso com jovens da igreja e eu já ouvi de uns, né? Eu não consigo colocar minhas ideias em ordem. Eu não consigo, pastor, colocar as minhas ideias em ordem. Isso vai gerando, gerando, amontoando, amontoando e a gente vai ficando meio que exausto, né? Chega o final do dia e a gente está exausto demais. Esse é o segundo fator. Queria apresentar mais um, o terceiro fator aí. Pode dar mais um clique aí pra gente? O terceiro fator se chama pecado. Dos três, ele tem a primazia, porque foi por causa dele que a nossa condição física foi legada a toda sorte de enfermidades e problema. É por causa dele que o nosso estado emocional e psicológico também ficaram fragilizados. Então, dos três, esse é o pior. Ao contrário do corpo, que quando a gente tem algum problema, a gente vai lá e compra um remédio, a gente compra um Dorflex, a gente vai passar no médico, o médico olha, ó, toma essa injeção, toma esse remédio. Em pouco tempo, o nosso corpo se recompõe por causa do remédio, ao contrário da mente e do coração e da alma que a gente passa no psiquiatra, ele consegue dosar os medicamentos e a gente consegue equilibrar de novo o nosso estado emocional. Ou a gente vai no psicólogo e ele consegue dar uma amenizada no nosso estado psicológico. O pecado não tem remédio humano. Não existe um comprimido, não existe uma injeção, não existe uma pílula, não existe um tratamento humano que consiga amenizar, sequer amenizar os efeitos do pecado na vida do ser humano. Não tem. Por isso que ele é o pior de todos. O que não faltam são pessoas, jovens, adolescentes, adultos, casais da melhor idade, que padecem, que sofrem, que lotam clínicas sem ter um diagnóstico preciso, sendo que o grande fator do que ele está vivendo se chama pecado. O que não faltam é jovens exaustos, cheio de problema também, sendo tratado e tratado, entra ano, sai ano, sem saber que a causa principal também se chama pecado. Esse é um fator, esse é o primeiro de todos. Não tem tratamento, não tem remédio, não tem nada científico, não tem como a gente, humanamente falando, amenizar sequer o problema chamado pecado. Não tem. Ele é um carrasco que nos maltrata, que nos açoita. É ele que faz com que o nosso dia se torne um péssimo dia. É ele que faz com que a gente sinta o nosso corpo se debilitando. É esse terceiro fator, que se chama pecado. Talvez ele seja o maior causador de exaustão na sociedade. Eu já vi vários testemunhos de artistas, eu já vi no YouTube, cantores, atores e pessoas que chegaram na igreja, que aceitaram Jesus, e eu fui fazer discipulado com elas, e elas expressarem que encontraram a vida. Agora, várias pessoas. E eu falar, porque você encontrou a única solução para esse mal que se chama pecado, que é Cristo Jesus. A única solução. Você encontrou essa sensação de transformação, de mudança, de leveza, eu falo. É porque você encontrou.
Não foi um médico que te receitou. Não é algo que você vai na farmácia, mas você encontrou. E esses são 3 fatores que hoje eles fazem parte da nossa geração e que eles, são causadores de exaustão. E eu queria voltar para o texto agora. Queria que a gente voltasse um pouco para o texto. Para o texto que a gente fez leitura de Mateus capítulo 11, 28 e 29. E no texto, Jesus ele faz uma análise do tempo dele, da geração dele. E quando Jesus faz essa análise, Jesus percebe, porque Jesus está lidando dia a dia com o povo, porque Jesus está indo de cidade em cidade, porque tem multidões seguindo Jesus, porque uma hora Jesus está conversando com uma criança, uma hora ele está conversando com um jovem, uma hora ele está conversando com um adulto, com um casal, com um da melhor idade. Uma hora Jesus está em outra cidade, vai para outra cidade. Então Jesus ele faz uma análise da geração dele. E a conclusão que Jesus chega na geração dele é que é uma geração que está cansada. É essa a conclusão que Jesus Cristo chega. Jesus ele olha para a sociedade da época e ele vê um cansaço. É claro que no contexto a gente vai entender que como Israel é uma nação teocrática, então é uma religião pesada, é uma religião que não leva a Deus, é uma religião que causa mais peso sobre eles do que oferece alívio de fato. Essa é a análise que Jesus Cristo vê. E Jesus vê que, naquele contexto, a religião ela tem colocado peso e peso e peso e peso em cima dos ombros dos cidadãos daquela época, a ponto deles se tornarem exaustos, cansados. Jesus vê o pessoal chegando até ele cansado. Jesus vai conversar com alguém que está cansado, que não aguenta mais. É a leitura que Jesus faz da geração dele. E a gente pode concluir que não é diferente da nossa leitura. Talvez o motivo não seja uma religião, talvez o motivo sejam outros motivos. Outros motivos. A gente é de uma geração, como eu falei, rápido demais. Ela é veloz demais. Uma vez eu estava vindo de uma viagem, eu estava ouvindo um programa de rádio, de reportagem, e o comentarista estava falando, dando uma aula de finanças, e ele contou uma coisa muito interessante, que a filha dele chegou para ele e falou assim: pai, eu preciso de um tênis, desse tipo de tênis aqui. Ele falou: mas por quê? Porque todas as meninas da escola têm um desse, eu preciso de um desse. Aí ele falou: mas filha, mas eu não posso te dar esse tênis que é caro. Ela falou assim: ou me dá esse tênis ou eu morro. Pode. Olha a pressão que a nossa sociedade exerce no jovem na escola, no adolescente na escola, ou na faculdade ou no trabalho. Eu estou orando por um jovem que ele é um bom funcionário formado em TI, foi trabalhar numa empresa, a empresa, houve uma investigação na empresa, o dono da empresa estava fazendo algumas desviando dinheiro, sei lá, e o funcionário, que é um jovem ainda, recém-saído da faculdade, que trabalhava, foi preso, está preso. O patrão falou para ele: ou você faz o que eu estou pedindo, ou eu te mando embora. Mas é um jovem que não tem tanta estrutura, talvez, de falar: não, me dá minhas contas que eu estou indo embora, sei lá. É quando a gente olha para o YouTube e a gente vê os youtubers ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Vi um que falou assim: eu ganhei num dia 180 mil vendendo não sei o quê.
Não é pressão, é pressão, é pressão. Não para. A nossa geração é assim, a nossa geração é dessa maneira. E Jesus, ele faz a leitura e não é diferente na nossa geração, porque a gente faz parte de uma geração cansada. E isso é verdade, é a exaustão por esses diversos fatores que a gente falou aqui. E quando Jesus ele faz a leitura para o tempo dele, Jesus ele dá uma solução para o tempo dele e que passa e chega no nosso tempo. Jesus ele tem a solução para a exaustão da geração dele. E tem solução para a exaustão da nossa geração também. E no texto que a gente leu, Jesus ele demonstrou isso. Eu queria apenas dividir o texto que a gente leu em duas partes. Primeira, para que Cristo alivie a sua exaustão, você precisa ir até Ele. Jesus começa o versículo 28 falando assim, ó, vinde a mim, venham até mim. É o convite de Jesus. E é um convite que não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente tem a sociedade chamando, vinde a mim. Porque a gente tem as promessas fáceis dizendo, vinde a mim. Porque a gente tem o sucesso falando, vinde a mim. Porque a gente tem a fama falando, vinde a mim. Porque a gente tem a riqueza falando, vinde a mim. Porque a gente tem os prazeres falando, vinde a mim. Todos falam, vinde a mim. Todos chamam. E é provável que a gente, no meio de tantos chamados, a gente titubeie, fique pensativo. Será que eu vou ali? Será que eu vou aqui? O convite de Jesus não é fácil, porque ele diz, vinde a mim. Ir até Jesus é dar as costas para todos os demais chamados e convites do nosso mundo, da nossa geração e da nossa sociedade. E isso não é fácil. Mas é preciso, mas é necessário, mas é importante. Por quê? Porque isso diz respeito à nossa saúde, ao nosso bem e à nossa vida. É o convite dele. Vinde a mim. Rompa. Quebre as cadeias. Ouça o Evangelho. A Bíblia diz que a gente ouve o Evangelho e o Evangelho starta em nós a resposta. Esse vinde a mim é a resposta que Jesus espera de cada um de nós. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Todos que estão sobrecarregados. A gente tem um limite de carga, mas essa nossa geração, ela está vivendo com acima do limite. Ela tem peso demais. Peso demais. Se você é um jovem e você se sente sobrecarregado com peso demais, a ideia é ir até Jesus. Se você é um adolescente e está se sentindo sobrecarregado com peso demais, a solução, a ideia é ir até Jesus. Se você já é adulto e você se sente sobrecarregado, a ideia é ir até Jesus. Se você é da maior idade, melhor idade, a ideia é essa. E é o que Jesus fala. É o convite que ele faz para a geração dele. E é o convite que é estendido até para nós. Quando eu senti o chamado de Deus na minha vida, aconteceram várias coisas. E uma das primeiras que eu tenho certeza, convicção na minha vida é que todo amor à riqueza, a dinheiro, eu deixei do meu coração. Toda. Eu não estou dizendo com isso que não pode ter, não estou falando isso.
mas são os meios que a sociedade oferece para a gente obtê-las. Os meios ilícitos não geram exaustão. Os meios de trabalho, suor, não geram esse tipo de exaustão. Mas os meios que o mundo oferece, esse sim, geram cansaço em você. É ir até Ele. É uma ida até Ele. É se entregar de fato a Ele. É fechar os olhos para o mundo, para os demais chamados, para os demais convites. É dar as costas para tudo isso. É quase que tampar os ouvidos. É focar no único chamado e esquecer os outros. Essa é a solução de Cristo. Essa é a solução dele. Porque com Cristo a vida é mais leve, com Cristo a vida é mais tranquila, com Cristo a vida flui. Não que o seu corpo físico vai se tornar o corpo do Superman, não. Mas com Cristo a vida é mais leve, é mais tranquila. Com Cristo a vida é mais tranquila. É o que ele fala. Troca de jugo comigo. A vida é mais tranquila com ele. Isso a gente descobre indo até ele. Isso é verdade. Isso é verdade. O segunda parte aqui, ele fala, para que Cristo alivie a sua exaustão, você precisa tomar o jugo dele. Jesus Cristo, ele usa uma expressão que era conhecida daquela época. Jugo é aquela canga que você coloca no boi. E geralmente, você colocava em 2 bois. E os 2 trabalhavam tranquilo. Quando você colocava num que era mais novo para treinar ele, o mais novo acabava aprendendo porque o boi mais experiente puxava ele. Não é por aqui, não é por aqui, não para agora é hora de colocar força. Agora e vai assim. Mas tinha possibilidade também, e isso era muito difícil, era quando você colocava o jugo num boi em outro animal. Em outro animal. Como um burro, como um jumento. E não era fácil. O que Jesus está falando é isso, olha, é aparelhar com ele, é andar do lado dele, é ir com ele, é seguir ele. E esse é o grande desafio. É o segundo desafio para o fim da exaustão, porque também não é fácil andar como ele andou, andar por onde ele andou, seguir as pisadas dele. Mas é o segredo do sucesso, é o segredo da cura. O segredo da cura, o segredo do fim da exaustão psicológica, mental ou física, é tão somente ir até Jesus e tomar o jugo dele. Tomar o jugo dele. Tomar o jugo é aparelhar com ele e seguir ele e fazer o que ele fez e andar por onde ele andou e reproduzir o que ele fez. Esse é o desafio e não é fácil. Por quê? Porque não é fácil. Porque nós somos de uma geração que a gente não consegue focar, a gente não consegue parar. A quantidade de atalhos são gigantesca. A gente dá um passo e tem um atalho aqui. A gente vence esse, vai para frente, tem outro atalho. Dá mais um passo, tem outro atalho. São atalhos que oferecem facilidades, coisas rápidas. E a proposta de Jesus é não. Aparelha do meu lado. É aqui. Deixa eu colocar o jugo em você. Agora fica do meu lado que você vai aprender como é que é. Você vai aprender como é que se fala, como é que se anda, como é que se age, como é que se vive. Esse é o desafio. É ir até ele. Aparelhar com ele.
e deixar ser conduzido por Ele. Deixar a vida ser conduzida por Ele. Deixar os pensamentos ser conduzidos por Ele. Deixar o dia a dia ser conduzido por Ele. As decisões ser conduzidas por Ele. Não tomar decisão sem orar, sem pedir, sem ler. Não tomar decisão sem se pautar pelo que diz a palavra. É com o que Jesus está falando. Tome o meu jugo. Eu vou colocar a canga em você e você vai vir do meu lado. Vem do meu lado. Vem comigo, vem do meu lado. Você não vai se arrepender. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Daqui, é aqui. Não tem coisa melhor na vida do que a gente entender, saber que a gente está fazendo todo o esforço da vida para a gente seguir os passos do Senhor. Isso é terapêutico, isso alivia a alma, isso cura. Isso cura. A proposta de Jesus é para uma vida melhor. É para uma jornada melhor. É para a gente dormir bem, acordar bem. É para a gente ter disposição. Irmão, você pode até estar cheio de dor, não tem problema nenhum. Mas exaustão não. Aquele cansaço de querer parar, de querer desistir, não. Essa é a proposta de Cristo, ir até Ele. Dê um passo. Vá até Ele. A segunda é andar como Ele andou. Eu vou fazer um batismo agora em março. Mas o ano passado, chegou 2 jovens da igreja, de 13 anos talvez. Foi muito interessante, porque elas chegaram para mim juntas e falaram assim: a gente queria falar com o senhor. Aí eu, pode falar. Aí elas abriram a boca assim, ó, a gente quer se batizar, pastor. Não conseguiram nem falar nada, já começaram a chorar. A gente quer se batizar, a gente precisa se batizar, a gente quer se batizar. Gente, como foi bom, como foi bom. 13 anos de idade, as duas. A gente quer se batizar, a gente quer seguir Jesus, a gente quer... Eu falei, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Vamos ficar em pé? Eu queria fazer uma oração pela aplicação da palavra e depois voltar a palavra para o pastor. Queria que você fechasse os olhos por um instante. Pai, Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é alimento e que é lâmpada também. Tua palavra que falou com a gente hoje. Nós somos de uma geração, ó Deus bendito, exausta, Senhor. A gente é de uma geração, ó Deus bendito, que não dá trégua pra gente. A gente é de uma geração que quase não temos descanso. E a gente não pode parar. Muitas vezes, a vida não pode parar, Senhor. Essa é a nossa geração, Deus. Pessoas doentes fisicamente, às vezes sem diagnóstico, às vezes sem saber por quê, tão novo e já adoentado. A gente é de uma geração carente de um monte de cuidadores. São profissionais e profissionais que vão aparecer no Senhor para tratar isso, para tratar aquilo, para tratar esse problema, aquele problema da alma, do coração. A gente é de uma geração, ó Deus bendito, carente de cura, carente de ajuda, carente de socorro.
E Deus, faz com que o texto dessa noite, o texto que a gente leu, o texto da tua palavra, que é pão, que é lâmpada, fale conosco, Senhor. Que o texto fale com cada um de nós. Que a gente entenda, ó Deus bendito, que nós precisamos de Cristo Jesus. Que nós precisamos dele, carecemos dele. Que muitas vezes o que nós precisamos é tão somente de Cristo, é tão somente dele. Nos ensina a ir até ele, Senhor. Em toda circunstância, em todo momento da vida, que a gente vá até ele. Nos ensina a andar como ele andou, a fazer como ele fez. É a nossa oração. Precisamos encontrar descanso para as nossas almas. Precisamos ter paz. Precisamos, Deus, a despeito da agitação, do corre-corre que é, Senhor amado, a metrópole que vivemos, precisamos encontrar descanso para as nossas almas. Então, Deus, nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Nos ajuda, Senhor, a encontrar descanso para nossas almas em Cristo Jesus. Amém.